Fala galera, Kelvin Almeida aqui e hoje vamos falar de enriquecendo com renda variável. E se você já se imaginou ganhando dinheiro com renda variável, vivendo de renda variável, esse vídeo é para você. E é muito importante que você assista do começo ao fim, porque tem muitos pontos que são interligados uns aos outros e você assistindo por todo o conteúdo você vai ter o melhor aproveitamento de tudo isso que eu estou lhe entregando. E é isso, fica ligado e bora lá! Vamos começar falando sobre características. A primeira é que a rentabilidade é variada. Dentro da renda variável, nós teremos resultados positivos e negativos. Então, vai estar sempre oscilando ali as coisas, nem sempre será mil maravilhas, nem sempre os resultados serão positivos, mas é claro que com uma boa estratégia, um bom conhecimento, você alcança o resultado final ali como positivo, eliminando todo aquele prejuízo que você teve em determinado momento, mas é bom que saibamos, tenhamos essa consciência de que a renda variável nem sempre entrega resultados positivos, haverão momentos que existirão resultados negativos. E um segundo ponto de característica que eu quero mencionar é que é um mundo infinito. Existe muita coisa dentro da renda variável, existe muita coisa que influencia a renda variável, ela tende sempre ao infinito quando estamos numa alta e agora quando ela está em queda ela está tendendo a zero e dessa forma é algo finito e é isso que nos motiva a investir em renda variável. Como temos possibilidade infinita para cima e infinita para baixo, isso é uma vantagem para nós investidores. E essas são as características principais quando falamos de renda variável. O segundo ponto são os investimentos existentes na renda variável. O primeiro aí, muito mencionado e muito falado por todos, são as ações. E quando você compra uma ação de uma empresa, você está comprando parte do capital dela. E dessa forma você se torna um sócio. Por mais minoritário que seja, você está se tornando um sócio. E dessa forma você vai participar dos resultados daquela empresa. E nos momentos em que você estiver ali posicionado com os papéis daquela empresa, você vai ter resultados positivos quando a empresa estiver caminhando para um cenário positivo e você vai tender a ter resultados negativos quando aquela empresa estiver em decadência, quando ela estiver tendo algum problema ali durante aquele período, perfeito? Um outro ponto que nós precisamos falar sobre investimentos em renda variável são as criptomoedas. Criptomoedas também varia entre positivo e negativo, também tem tendências de alta e de baixa, tem correções, não é sempre resultados positivos, haverão momentos, já houve no passado, momentos em que as criptos entregaram resultados positivos aí para quem tinha esse tipo de ativo na carteira. Então tenham isso em mente e nunca subestimem algo que está dentro da renda variável. E para continuar, temos as opções. Quando falamos de opções, temos que correlacioná-las com ações, porque opções nada mais são do que algo que deriva da própria ação. São contratos futuros de determinada ação. É algo um pouco mais complexo, é algo um pouco mais denso, e eu quero de início que vocês somente saibam que existe algo muito perigoso também, então a gente precisa saber bem o que estamos fazendo com as opções, para que tenhamos resultados e utilizemos elas nos momentos corretos aí do mercado. E para finalizar os investimentos, vamos falar de ETFs. Quando a gente fala de ETF, é bom que a gente pense em índices de bolsa de valores. Pensando do nosso lado aqui brasileiro, o nosso índice ele é o Ibovespa. E o Ibovespa ele é composto por mais ou menos 70 empresas. Seriam as 70 empresas com maior volume de negociação durante um determinado período de tempo. E quando a gente pensa em Ibovespa, o Ibovespa ele é o nosso benchmark, é a nossa base de referência aí da renda variável. E é muito óbvio que as pessoas queiram investir em Ibovespa, queiram investir nas empresas que compõem o Ibovespa, mas não tem como você ir lá e comprar o Ibovespa. É cotado em pontos e não tem como você comprar pontos do Ibovespa. Para isso, existe um ETF chamado BOVA11. Quando você compra BOVA11, você está comprando um ETF que replica o Ibovespa. E é a mesma forma, você está comprando um ETF BOVA11 que vai ter uma rentabilidade igualzinha ao Ibovespa. Então, se você quer ter participações ali nas variações do Ibovespa, é só você ir lá e comprar
o ETF BOVA11 é acessível para todos a qualquer nível de investidor. Por outro lado, nós temos o IVVB11, que é um outro ETF, só que ao invés de replicar o índice Ibovespa, ele vai replicar o índice S&P 500. Esse índice ele é americano, ele é composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e ele vai replicar esse índice S&P 500 da mesma forma que o BOVA11 replica o Ibovespa. Então, recapitulando, quer comprar Ibovespa, compra BOVA11. Quer comprar S&P 500, compra IVVB11. Legal? Esses são os ETFs. Prazos. Vamos falar um pouquinho de prazos de investimentos aí na renda variável. Começando pelo Day Trade, porque é o prazo menor que nós temos ali no investimentos variável. Um Day Trade é quando você inicia e encerra uma operação no mesmo dia. Então, digamos que compramos uma ação pela manhã, de tarde ela já atingiu o ponto que almejávamos que ela chegaria e encerramos a posição naquele momento. Isso foi um Day Trade. A gente iniciou e encerrou uma operação no mesmo dia. O Swing Trade é algo parecido com o Day Trade, mas ele tem um prazo maior do que um dia. Então você inicia a operação num determinado dia e você vai encerrar ou no dia seguinte ou nos outros dias que estão a correr. Então vai ser algo com mais de um dia de operação. Isso é um Swing Trade. E o Day Trade e o Swing Trade, eles têm uma similaridade no momento de você investir. Quando você está fazendo esse tipo de operação de trade, que seria um negócio dentro da Bolsa de Valores, um negócio de compra ou um negócio de venda, você vai ter que ter uma estratégia, certo? Existem duas estratégias cabíveis para você fazer trades, que seria por análise técnica, que seria através dos gráficos. Você está ali analisando os gráficos e enxerga alguns pontos de compra ou de venda e decide fazer um day trade, um swing trade, carregar uma posição ali por um maior tempo. Ou então você pode fazer esse tipo de operação por especulação, por notícias que saem no mercado, por dados que saem no mercado. Isso é ser um especulador de mercado, e você pode fazer isso numa operação que inicia e encerra no mesmo dia, que é o day trade, ou você pode especular por um prazo maior, que seria o swing trade. E um outro ponto que nós temos dentro dos prazos é o buy and hold. Quem é buy and hold? Ele vai comprar determinada ação acreditando no futuro dessa ação, acreditando num prazo muito maior, num prazo de 5, 10 anos. E esse cara que está investindo com base num prazo de buy and hold, ele vai ter como ferramenta de investimento a análise fundamentalista, que seria os fundamentos da empresa, qual o setor daquela empresa, como a gente estima que esse setor vai se comportar no futuro, como foram os dados que essa empresa aí entregou para a gente no passado, como a gente projeta isso para o futuro, como está a questão de governança da empresa. Existem diversos fatores dentro da análise fundamentalista, mas é muito importante você ter esse conhecimento para fazer um buy and hold. Eu acho que a junção entre a análise técnica, que são os gráficos, e a análise fundamentalista para você fazer um buy and hold é fundamental. A gente está tratando de um prazo de 5, 10, 15 anos. Esse é para a gente esperar por todo esse tempo. É necessário que a gente saiba o que estamos fazendo, temos uma boa estratégia, unirmos as forças ali de análise técnica e análise fundamentalista para ter o maior proveito e o maior sucesso aí nesse longo prazo. Trocando de lado aqui da lousa, vamos falar de riscos. Primeiro ponto, gerenciamento de risco. Isso é bem cabível quando estamos fazendo um trade. Então vamos supor que estamos comprando uma ação e estamos estimando que ela vai subir 10% num dia. E isso é o que a gente almeja, o nosso estudo deu pra gente essa projeção de 10%, e vamos dizer que se ela alcançar esses 10% aí de positividade, a gente ganhou R$300 na operação, legal? Mas precisamos ter em mente que a renda variável é tudo variável e a gente só tem uma noção, a gente só tem uma estimativa do que pode acontecer, nada é 100% garantido. E se o mercado for contra aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente esperou dele, como serão as coisas, o que a gente vai fazer? E aí que entra o gerenciamento de risco. Tem uma relação que ela se chama relação 3:1, ou seja, você está disposto a ganhar 3 e perder 1. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei dos R$300, você está esperando ganhar R$300,
mas se tudo der errado e o mercado for contra aquilo que você estudou, aquilo que você esperava, você está disposto a perder R$100. E para você limitar essa perda em R$100, você pode colocar uma ferramenta chamada Stop Loss. Isso você configura através das plataformas aí de operação do home broker dentro das corretoras, e quando o preço atingir aquele preço onde você limitou a sua perda, ele vai encerrar a operação e você vai sair ali com prejuízo já estudado no início da operação. Vocês precisam saber desse risco antes de iniciar a operação, estudar isso antes de começar qualquer coisa e não depois. Um outro ponto, proteção de carteira. Isso vai caber mais para o buy and hold. Quando nós temos uma carteira aí de longuíssimo prazo e nós estamos comprado em 10, 12 empresas e vamos imaginar que estamos num momento de mercado onde está tendo alguma crise, onde possivelmente vai sair um boato daqui a alguns dias, vai sair algum dado que pode influenciar de forma significativa, ou então o mercado de fora, o mercado americano, o mercado europeu vai soltar alguma informação e nós estamos querendo proteger a nossa carteira caso isso influencie de forma negativa o nosso mercado. E para isso nós temos a proteção de carteira, que seria limitar a perda da nossa carteira. Por exemplo, eu quero limitar a perda em 5%. É possível fazer isso por meio de proteção de carteira. Existem diversas formas de você fazer isso. A gente pode ou vender BOVA11, que seria o Ibovespa, e dessa forma a gente tem, por exemplo, a nossa carteira está caindo, só que ao mesmo tempo você vai estar ganhando com o BOVA11 porque você entrou vendido. E aí a gente encontra um equilíbrio onde vai limitar essa nossa perda. Uma outra forma também de fazer essa proteção de carteira é através das opções, comprando puts. É um assunto delicado e cabe aí um vídeo só para falar desse tipo de proteção de carteira. Mas o mais importante aqui é que vocês saibam que tem como limitar as perdas, tem como a gente gerenciar esse risco e investir aí na renda variável de forma mais confortável, de forma a deixar o nosso dinheiro mais tranquilo e aproveitar os momentos onde o mercado está indo na direção que a gente quer, e nos momentos que ele não for, a gente vai agir com tranquilidade e vai gerenciar o risco, vai ter um stop loss, vai ter uma proteção de carteira e fazer com que no final tudo seja como esperado. E por fim nós temos investindo, como nós podemos fazer esses investimentos em ações, em ETFs, em opções. Qual é a forma, qual é a empresa que a gente precisa acessar, fazer um cadastro para que isso seja possível? Quem intermedia todo esse negócio entre bolsa de valores, empresas? Quando a gente está falando de ações, opções, ETFs, índices de Ibovespa, SP500, a gente precisa fazer isso através das corretoras de valores mobiliários, tá legal? E alguns exemplos aqui, algumas corretoras boas aí no mercado, que são acessíveis para todo nível de investidor, tem um custo baixinho, é a XP, a Rico e a Orma. São boas corretoras que eu indico, tem boas plataformas e vão fazer aí vocês chegar ao nível desejado. Agora, quando falamos de criptomoedas, queremos negociar criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, isso é feito através das exchanges. E as duas que eu indico é Mercado Bitcoin ou Binance, são as duas exchanges onde você tem milhares de criptomoedas para negociar. São plataformas sólidas, onde tem ferramentas que você consegue ter uma boa funcionalidade e fazer estudos, fazer compra e venda dessas criptos e participar desse mercado de renda variável. E esses foram os pontos aí para você enriquecer com a renda variável. Tamo junto, make it happen. E é isso aí, valeu! E é isso, galera, esse foi mais um vídeo aí cheio de conteúdo para vocês sobre renda variável. Isso vai fazer vocês chegarem aí a um nível altíssimo de sucesso nessa modalidade de investimentos. E se você gostou, deixa um like, se tiver uma dúvida, me chama aqui, me deixa um comentário. Se você tiver alguma sugestão, deixe um comentário de qualquer forma, comenta o que você achou, o que você queria ouvir a mais, ouvir a menos, pode comentar qualquer coisa. Aproveita para me seguir aí na rede social, no Instagram, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado aí por ter assistido, tamo junto e um grande abraço.